Fala galera, nessa videoaula aqui eu vou estar resolvendo a questão de número 112 do vestibular do Enem do ano de 2018, de acordo com a prova de cor azul. Outra informação importante é que lá no meu site eu sempre disponibilizo essas provas e os gabaritos dessas provas para vocês. Então, caso vocês queiram fazer o download desses arquivos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu site. Vocês acessando lá, vocês conseguem encontrar a prova e o gabarito facilmente, beleza? Agora, vamos para a resolução aqui desse problema, que vai tratar da temática de resistência equivalente, tá? Como que a gente consegue, a depender do tipo de circuito, como que a gente vai calcular a resistência equivalente em um circuito? E nesse caso aqui, a gente vai trabalhar com um circuito misto, beleza? Olha só, muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das teclas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Qual é a resistência equivalente do circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A? Tá? Então, pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou dar um zoom aqui nessa imagem para a gente poder analisar ela de uma melhor maneira. Tá? Bom, quando a gente fecha esse circuito, eu vou trocar aqui de cor, vou botar a cor preta. Quando a gente fecha esse circuito no ponto A, o que a gente está fazendo? A gente está simplificando bastante aqui o nosso circuito. Por quê? Porque quando a gente fecha o circuito aqui no ponto A, quando a gente fecha essa chave, né, a gente basicamente está ignorando toda essa parte aqui. Toda essa parte aqui do circuito, ela vai ser ignorada. É como se ela não existisse. Tá? Por quê, Lucas? Porque a chave aqui em B, ela continua aberta. O problema não falou que a chave de B fecha. Ele falou que a chave de A fecha. E se a chave de B continua aberta, essa parte ela é insignificante para o nosso circuito. Então, o nosso novo circuito, entre aspas, ele vai ser esse aqui, olha. Deixa eu mudar de cor. Aqui eu vou ter o meu gerador de tensão. Tá, deixa eu botar aqui a letra com uma espessura um pouco maior. Beleza. Bom, aqui eu vou ter o meu gerador de tensão, a minha DDP, tá? A minha bateria do meu circuito, aqui o polo positivo e aqui o polo negativo. Aqui eu vou ter meu fio condutor, tá? E aí, olha só, pessoal, eu vou simplificar, esse circuito ele vai ser simplificado. Aqui eu tenho a nossa resistência de 4 ohms, tá? Aqui eu vou ter a outra resistência de 4 ohms, ok? E depois, continuo tendo aqui meu fio condutor, e depois eu continuo aqui com a minha outra resistência, na verdade, quilo-ohms, né? Estão lidando aqui com quilo-ohms. A minha outra resistência de 4 quilo-ohms, tá? Então, eu tenho 4 quilo-ohms aqui. Eu também vou ter 4 quilo-ohms aqui. E aqui eu continuo tendo 4 quilo-ohms, tá? Bom, e aí o que eu vou fazer? Eu primeiro vou calcular a resistência equivalente dessa parte aqui do circuito, tá? Então, eu vou considerar primeiro essa parte aqui. E nessa parte aqui, eu tenho um circuito em paralelo. Ou seja, eu tenho 4 kΩ sendo colocado em paralelo com mais 4 kΩ. Tá? Então, vou calcular essa REC, que eu vou chamar de REC 1. Tá? Então, a resistência equivalente aqui na etapa 1
tá? Vou chamar essa etapa de etapa 1. A resistência equivalente vai ser calculada através de que expressão, né? O que a gente vai poder utilizar aqui para calcular essa resistência equivalente? Como é um circuito em paralelo, então o inverso da resistência equivalente, ou seja, o inverso da REC na etapa 1 é igual à soma dos inversos das resistências individuais. Ou seja, com quais resistências nós estamos lidando aqui? 4 kΩ e 4 kΩ. Tá? Então vai ficar 1 sobre 4, tá? Mais 1 sobre 4. Beleza? Bom, do lado esquerdo eu vou continuar tendo 1 sobre REC. Então, 1 sobre REC 1, que é a nossa resistência equivalente da etapa 1, vai ser 1 quarto mais 1 quarto é meio, tá? Então, 1 sobre 2. Então, a nossa resistência equivalente na etapa 1 vai ser de 2, e aqui ó, é 2 kΩ, tá? Vou puxar um pouco aqui para a direita, é 2 kΩ. Bom, aí, qual é, entre aspas, o segundo novo circuito que a gente vai começar a tratar aqui? Então, achei a primeira resistência equivalente e o segundo, entre aspas, novo circuito que a gente vai tratar vai ser esse aqui, olha. Vou continuar tendo minha diferença de potencial, polo positivo, polo negativo. E aqui agora, pessoal, a gente vai ter a nossa REC 1, ou seja, esse mini circuito que eu circulei aqui em azul, ele vai ser considerado agora a nossa REC 1, tá? Então, esse resistor, né, de 4 kΩ sendo colocado em paralelo com 4 kΩ é equivalente a um único resistor de 2 kΩ de resistência equivalente, tá? Então, olha aqui, ó, vou ter 2 kΩ e esses 2 kΩ vai ser colocado em série, vai ser considerado em série com os 4 kΩ de baixo. E agora eu tenho um caso mais simples possível, né? Porque agora eu tenho um circuito bem simples aqui, com duas resistências sendo colocadas em série. Então, na primeira etapa, a gente calculou a resistência equivalente desse pequeno trecho do circuito em paralelo. E aqui, na segunda etapa, que é a etapa final, vou chamar aqui de etapa final, a gente vai ter aquilo que eu vou chamar de resistência equivalente final, tá? Digamos assim que é justamente a resposta do problema, tá? Que vai ser a resistência equivalente de todo esse circuito quando ele for fechado no ponto A. Lembrando que o ponto A, ele está aqui, olha. O ponto A, a nossa chave foi fechada, tá? Então, a resistência equivalente do circuito, quando A está fechado, tá? Vou chamar aqui de resistência equivalente final, vai ser a resistência de 2 kΩ sendo colocada em série com uma resistência de 4 kΩ. Então, eu vou ter 2 mais 4. Como que eu calculo a resistência equivalente de um circuito em série? Basta somar as resistências individuais, tá? E como que eu calculo a resistência equivalente de um circuito em paralelo? Basta eu somar os inversos das resistências individuais. Então, o inverso, assim como eu fiz aqui em cima, né? O inverso da resistência equivalente é a soma dos inversos das resistências individuais. Aqui, basta a gente somar as resistências individuais. Então, eu vou ter 2 mais 4. Isso vai dar 6. 6 o quê? Quiloohms, porque nós estamos lidando com quiloohms, tá? Então, aqui é a nossa resposta. 6 quiloohms de resistência equivalente quando a chave daquele circuito for fechada em A, tá? E isso vai nos dar como resposta a letra C de casa, tá?
6 kΩ quando a chave for fechada em A. Beleza, pessoal? Então, esse é um problema aqui relativamente tranquilo do Enem. Vai cobrar aí conhecimento de cálculo de resistência equivalente a um circuito misto. E aqui, por que é misto esse circuito? Porque eu tenho um pedaço que está em paralelo e um pedaço que vai estar em série. Valeu, pessoal? Então fica essa resolução para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. A gente se vê na próxima, certamente. Valeu!